O que faz um psicanalista na prática? Como é que ele atua durante uma sessão? Quais são os mecanismos que ele utiliza para lidar com o seu paciente? Olá, meu nome é Thomas. E se você ainda não me conhece, eu sou escritor, copywriter e estou me formando psicanalista. Exatamente por isso, aqui nesse canal, você vai se deparar com uma série de vídeos como esse, em que eu abordo e trato de diversos temas envolvendo o Papai Freud e tudo que ele deixou no seu legado. Por falar nisso, nesse vídeo eu quero te entregar 4 técnicas que Freud deixou para que nós, na verdade para que os analistas, apliquem durante as suas sessões e trabalhem com os seus pacientes. Eu não sei se você é uma pessoa interessada em clinicar ou se você é necessariamente uma pessoa interessada em investigar um pouco mais da psicanálise para passar com um terapeuta. Mas se for do segundo caso, é interessante você conhecer esses mecanismos, até para você verificar se a tua analista, que se diz analista, está de fato fazendo o que ela se propõe. Eu vou deixar aqui na minha, tá? Então faz tudo isso aqui que eu vou apresentar para você. Para deixar a coisa mais didática, vamos dividir esse vídeo, ou na verdade essas práticas, em 4 principais. A primeira delas é a livre verbalização. Provavelmente é a ferramenta mais importante dentro de uma análise. Nada mais é do que você prover para o seu paciente um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, um ambiente sem julgamentos para que ele fale à vontade. A ideia é permitir que o paciente converse contigo sobre coisas que, em geral, na família dele, com a mulher dele, com o marido dela, ou durante o seu trabalho, ele simplesmente não pode falar. Por meio dessa livre verbalização, o analista acessa algumas coisinhas que estão escondidas por aí, algumas coisinhas que estão reprimidas por aí e que vão ser fundamentais para entender as raízes dos problemas que o paciente alega ter. Isso nos leva ao segundo recurso da análise, justamente aquele que chamamos de interpretação. E interpretação nada mais é do que dar uma devolutiva ao paciente a partir daquilo tudo que ele está compartilhando na sua livre verbalização. Afinal, pensa comigo, você vai ao analista, você deita lá no divã, ou se senta no divã, eu nunca sei qual é o certo, você fica 50 minutos falando. Algum momento, o cara que está apenas anotando e prestando atenção no que você está dizendo, precisa reagir, concorda? Por mais que não seja tarefa nossa, dos psicanalistas, direcionar o assunto que vai ser abordado, diferentemente dos psicólogos, por exemplo, em algum momento dessa sessão, esse psicanalista vai ter que reagir. E essa manifestação, essa reação, vai se dar a partir daquilo que você está trazendo para ele. Uma interpretação que, por muitas vezes, você não consegue fazer sozinho. Afinal, tem que ter algum sentido para você pagar esse cara, concorda? Então, no fim, para que serve a interpretação? Justamente para isso. Para te dar uma devolutiva que você não teria em outro lugar, capaz de te provocar a cavar ainda mais fundo, a chegar ainda mais perto na raiz desses problemas, para simplesmente tratá-los ou curá-los, ou, se a gente não fala muito em cura, tá? Melhorar a forma com a qual você lida com eles. Mas Thomas, quem que é esse psicanalista para falar do que eu sinto, do que eu vivi, do que eu sei, das experiências que eu passei? Bom, esse psicanalista é um cara ou uma mulher que tem a teoria debaixo de um braço e a experiência debaixo do outro. Porque você imagina quantas pessoas com os mesmos problemas ou com problemas parecidos com os seus já não chegaram até essa pessoa. Quantas vezes ele já não ouviu essas histórias? E quantas vezes ele já não aplicou essa teoria que com outros seres humanos e lhe tornou capaz de fazer o mesmo com você? Dá até medo. Eu sei que dá medo. Afinal, você imagina, primeiro, esse cara sabendo de coisas que nenhuma outra pessoa sabe sobre você. Segundo, esse cara ou essa mulher investigando, interpretando ainda mais esses problemas que você vivencia, essas experiências que você já viveu. Eu sei que dá medo. E é por isso que Freud já antecipou esse medo que você tem e já criou um conceito muito simples que eu quero deixar claro para você e que é a nossa terceira ferramenta que o analista aplica durante a sua sessão, que é a famosa resistência. Assim, porque pensa comigo. Se você imaginou que a sessão de análise era o lugar para você ficar feliz, sorridente, cantarolando, rindo à toa, você já percebeu que você estava errado.
A sessão de análise não é o lugar também para você ser elogiadinho a todo momento, meu alecrim dourado. A sessão de análise também não é o lugar para você ficar tomando bronca. Muitas vezes, olha, dá vontade. A análise é, antes de mais nada, um lugar radical. Ela é radical porque ela tem o objetivo de te dizer, interpretar e oferecer visões sobre a raiz das questões que você escolheu tratar. E sim, a escolha é sua. Eu sei que muitas vezes esse processo ele é incômodo, ele é doído, ele é sofrido. É igual ir numa fisioterapeuta. Eu não sei se você já teve algum problema muscular ou de articulação e foi na fisio tratar. Provavelmente ela fez algum tipo de liberação. E a verdade é que no dia seguinte a coisa não melhora. Você sente uma dor danada graças àquela liberação. Mas é justamente a dor e o incômodo que está indicando que você está sendo curado, de que aquele músculo, de que aquela parte do seu corpo está desinflamando. Aqui não é diferente. Se está doendo, se está incomodando, se está te deixando sem conseguir dormir durante a noite, Brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. você e o seu analista estão avançando no processo. Esse avanço não é como um passeio no parque, com belas vistas, um cenário maravilhoso, como se você fosse a Branca de Neve andando no bosque. Esse passeio ele é lotado de lombadas, de buracos, de curvas, de sinuosidades. A tal da resistência. Trocando em miúdos, resistência são os obstáculos que o próprio paciente, no caso você, impõe durante o processo de autoconhecimento que a análise te oferece. Não vou te julgar se você for mais ou menos resistente, tá bom? Até porque eu mesmo, provavelmente, serei bastante resistente com a minha psicanalista. Mas o importante é que você esteja engajado no processo, para que pelo menos aos poucos essas resistências vão se dissolvendo, vão caindo, vão ficando de lado. Uma coisa que te ajuda a se manter firme no processo, com certeza, é entender o porquê de você estar fazendo aquilo. Saber qual é o sentido, qual é a função, qual é o propósito de você se submeter a uma análise é uma maneira maravilhosa de você permanecer nela. Agora, um segundo motivo, uma segunda forma de você simplesmente baixar a guarda e baixar a resistência é de fato confiando no profissional que está te atendendo. Por falar em confiança, o nosso quarto e último mecanismo utilizado na análise tem justamente a ver com ela. Estou falando da tal da transferência. Agora, antes que eu explique, faz o seguinte, faz um favor para mim, clica no like aqui desse vídeo, você já chegou até aqui, é óbvio que você está gostando. E se inscreve aqui no canal, eu já falei, são 3 anos de formação como psicanalista, 3 anos fazendo sessões como paciente de um psicanalista, e eu pretendo, durante todo esse tempo, compartilhar com você tudo o que há de melhor de conteúdo envolvendo psicanálise, Freud, e sei lá mais o que. Se você é interessado, eu tenho certeza que você vai gostar de receber esses vídeos, mas para que você receba esses vídeos é importante você estar aqui, inscrito no canal. Então toca aqui, já se inscreve, não custa nada, eu prometo para você é gratuito. Mas bora voltar, vamos falar da transferência. Eu vou até ler para você. Transferência é uma exigência intensa de amor, de atenção, de reconhecimento ou sob formas mais moderadas. Desejo de ser recebido como filho predileto, de ser alvo de uma estreita amizade. Necessidade libidinal sublimada. Eu não vou entrar no detalhe dessa conceituação. O que eu quero dizer é, durante o processo de análise, existe algo que surge entre você, paciente, e o seu analista. E a depender de como isso funciona, a coisa pode caminhar muito bem ou a coisa pode degringolar. E para mim, tem como evitar isso? Cara, sinceramente, muito difícil. Afinal, muitas vezes você passa mais tempo com a sua analista durante a semana do que falando com a sua mãe. Eu sei que por mais que a gente compartilhe coisas extremamente embaraçosas, constrangedoras com o nosso psicanalista, no fundo, a gente quer que ele goste da gente. Assim como eu espero que você goste desse vídeo e dos demais conteúdos que eu já postei nesse canal. Recapitulando. Livre verbalização, interpretação, resistência, transferência. A gente se vê no próximo vídeo.